Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olá, irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, ainda somos pecadores em Cristo? Se você quiser saber, fica até o final que eu te conto. Irmãos, a gente tem visto aí no nosso meio, né, no cotidiano, as pessoas por muitas vezes se dar por vencidos. E isso fica cauterizado na mente das pessoas como um ato que o pecado seria uma coisa natural do dia a dia, porque isso está na nossa natureza carnal. Na carne. Na carne, né? Ou seja, as pessoas, elas recebem Cristo, ouvem a palavra, elas sabem daquele processo que os apóstolos fizeram e tudo, deixaram para nós, né? Só que a pessoa, ela não luta com o pecado, ela não combate, né? Como Paulo fala, combati o bom combate, né? Ela se deixa se vencer, né? Isso. E se torna servo do pecado, novamente. Muitas das vezes, né, irmãos, a gente pensa aí, a pessoa deixa de avaliar os 10 mandamentos, né? Às vezes você pensa, qual que é o seu grau de santidade? Não mato, não roubo, será que é só isso? Não cobiçar, não dar falso testemunho, mentiras, né? Então, todo esse contexto dos mandamentos ainda, ele faz parte da santificação. Lembra no vídeo passado que a transgressão da lei é o pecado? O pecado é a transgressão da lei e vice-versa, né? Só que tem uma coisa, irmãos. Cristo, ele morreu na cruz e ele chega para você e fala assim, olha, filho, eu fiz uma coisa que ninguém no mundo poderia ter feito. Eu fiz a minha parte. Agora eu pego... a gente tem que pegar essa responsabilidade e Jesus nos entrega isso para a gente dar continuidade, né, na nossa vida, do nosso cotidiano, porque não é fácil, irmãos, a gente matar a nossa carne. Isso. Todo dia. É uma luta constante, porque Deus, ele é santo e a gente tem que ser santo. Isso também, que o irmão né? falou é verdade. Isso de matar a carne não é no sentido figurado, não é literal. Literal no sentido assim, de você subjugar o seu corpo. Isso. Você vai subjugar o seu corpo à escravidão, através da lei do Senhor que vai estar na sua mente e no seu coração. Aí você vai ter poder para subjugar o seu corpo, ou seja, a sua carne. Você não seguir mais as vontades da carne. E nós estamos fazendo toda essa volta para falar que se somos pecadores ou não, porque a gente entristece muito quando a gente vê, principalmente os irmãos católicos, né? Isso acontece muito na denominação católica, que apesar de receberem toda a palavra de Deus, eles têm a Bíblia da mesma forma que nós, com diferenças um pouco na tradução, tem tudo aquilo, toda a instrução, e ainda diz que nós somos, vem deles, né? A maior parte, somos ainda pecadores, mesmo estando em Cristo. Somos pecadores, nós não temos força para vencer o pecado. E é isso, confessando Jesus ainda. Mas como pode ser uma coisa dessa, que nós somos pecadores em Cristo? Né, irmão? Com certeza, né? A gente vê aí que Cristo, ele falou assim que no mundo tereis aflições. Isso afasta muitas pessoas. Isso. Né? Se escandalizam, né? Escandaliza. Porque a gente vê um meio cristão hoje, né? Para não falar evangélico e tal, mas banalizando, um evangélico tem que ser de maneira fácil, que passa a mão no ego da pessoa, né? Eu posso frequentar ali uma missa no domingo, mas não tem nada a ver eu ficar fumando ou enchendo a cara e sair caindo pelo chão. O que importa é que Jesus me ama. Né? Só isso. Jesus te ama. Jesus te ama, mas você não ama ele, né? Porque o que Jesus fala? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso. E ele fala mais. Por que me diz Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Lembra das parábolas? Isso. Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós curamos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O mal e a iniquidade. Né? Então, o que adianta dizer Senhor, Senhor, se você não faz o que ele manda? O que eles não entendem, irmãos, é que você sim, eu, você, a gente peca sim. Mas a gente peca, o nosso pecado é por ignorância. É um pecado por não premeditado, vamos dizer assim. É um pecado involuntário, que você não premedita, não se atreve a pecar. Não veio da sua própria mente querer pecar.
Veio, aconteceu, você caiu. Isso na palavra é você escorregou, resvalou o pé. Mas a mão do Senhor vem e te segura. O pecado por deliberadamente é aquele que você premeditou, pecou por vontade própria. Voluntariamente você foi lá e ou furtou, ou passou a perna em alguém, qualquer coisa da transgressão dos 10 mandamentos você fez, qualquer coisa, entendeu? João, ele fala assim, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado no céu. E eu tô vendo que esse advogado aí, Jesus, ele tá trabalhando muito, né? Muito. O expediente dele nunca acaba. Nunca acaba, né? Porque, assim, isso que a gente fala aqui, irmãos, é a maioria mesmo das pessoas, né? Infelizmente, a gente tem pessoas na família, né? O catolicismo, no geral, essa religião, ela é predominante a maioria no mundo inteiro, né? Que a gente vai ver. E muitas das vezes, o que faz essas pessoas, a gente também peca e tudo, né? A gente tem que lutar para não cometer, mas não analisar as escrituras diariamente. A gente separou uns versos aqui, vocês vão entender muito bem o que a gente quer dizer. A gente não diz hora nenhuma que a gente não é pecador. A gente peca, mas a gente não é pecador no sentido de ficar pecando. Isso. De viver de forma a todo tempo tá lá pecando e muito menos se arrependendo, porque chega a tal ponto, Luiz, também, que muitas dessas pessoas vão, dependendo do nível lá de grau que ela está mergulhada em pecado, tipo semelhante a uma lama, ela tá lá no lamaçal, voltou pro lamaçal, né, a porca lavada volta ao lamaçal, ao esponjadouro de lama. Isso que você está falando é interessante, porque isso aqui que eu vou falar agora aqui, você já passou por isso, você que tem Cristo dentro de você, Ele quer habitar dentro de você, Ele quer fazer morada dentro de você, Ele quer que você largue os seus vícios. Ele varre, adorna a casa. Ele varre. Toda vez que você for cometer aí algo ali que está entristecendo o Espírito de Deus, a boa consciência, ela afeta a sua mente. Lá dentro de você sabe. O Espírito de Deus, ele te toca, né? Isso aqui não está errado. Isso aqui não está certo. Na verdade, não está certo, né? Isso aqui que eu estou fazendo. Então diz assim, irmãos, verso 26. Presta bem atenção. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, que a palavra deliberadamente, olha para você ver, é voluntariamente, de acordo consigo mesmo, fazer de propósito. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, né, que é Cristo, a verdade é Cristo, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha, o que ele está falando é sério. Se você recebeu a luz, que é o pleno conhecimento do pecado, já não resta sacrifícios pelos pecados. Ou seja, aquele sacrifício de Cristo já vai se tornar insuficiente se você ficar pecando por atrevimento. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, aqueles atrevidos, os que se tornam inimigos de Deus, né? Porque são amigos do pecado, viram inimigos de Deus. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele vai fazer um contraste da lei de Moisés e da nova aliança. Aí você acha que Deus é tão tolerante no sentido que a lei de Moisés era mais severa, né? Você acha pedrada? Isso, morrer a pedrada e tal. Você acha que a lei de Moisés, a lei da antiga aliança era mais severa? Vamos ver, o escritor de Hebreus vai falar que não. Porque, olha, ele diz, né, sem misericórdia morre pelo depoimento. Você vai precisava lá de 2 ou 3 testemunhas. Sem isso, ninguém seria morto. Por depoimento de uma testemunha, ninguém seria morto. Agora, olha para você ver o 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? O que ele está falando aqui? Está falando que é muito mais severo o castigo quando você rejeita o sangue com o qual você foi santificado, você ultraja o Espírito da graça. Você rejeita a boa consciência. Você rejeita a boa consciência. Então, o castigo será muito mais severo, porque esse, sim, você vai ser queimado no fogo lá no dia do juízo.
Enquanto o lado de Moisés, mesmo matando, haveria chance de você um dia, no dia do juízo, ser absolvido também. Isso. Mas isso é outra história. Aqui vai finalizar, horrível coisa é cair na mão do o verso 31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso. Então, para quem acha que as pessoas estão pecando, mesmo sendo cristãos, estão vivendo no pecado, não está acontecendo nada, acha que Deus não vai fazer nada com essa pessoa só porque ela fala que tem fé, sai da boca para fora. O escritor diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Certeza. Então, irmãos, espero que isso tenha tocado aí em alguém aí. Se você tem algum tipo de problema, alguma coisa, nós, né, pelo poder do Espírito Santo, quer ajudar a todos, espero que você possa mudar, rever seus conceitos, né? Nós também, né, a gente tem uma luta diária, né, conosco, não é fácil, no trabalho, no cotidiano, é uma luta, né? E a gente, de certa forma, a gente quer trabalhar para os irmãos ressuscitar na primeira vinda de Cristo. Serão dignos de alcançar a primeira ressurreição. Isso se a gente não chegar nesse tempo, né? Tiver vivo para esse tempo. Porque a Bíblia diz que vai ficar vivo nesse tempo. Isso. Quem estiver vivo, nesse tempo, passará pela grande tribulação, né, Luiz? Tribulação. E ali, todos os corações serão provados. Isso. E é o que a gente tem, igual a gente tinha comentado aqui. E com isso, irmãos, a gente vê João Batista ensinando ali para os seus seguidores, né? Que não era uma coisa ali só para aquele tempo, para aquelas pessoas da época, para que as pessoas, né, os cristãos convertidos, tivessem frutos dignos de arrependimento. A parte dos frutos que cabe a nós é aqueles frutos do Espírito, igual lá em Gálatas 5, não fala? Tem as obras da carne e as obras do Espírito. Aí, quando ele vai falar de obras do Espírito, ele fala de frutos. Isso. Que quando você recebe o Espírito, você tem que produzir esses frutos. Longanimidade, amor, misericórdia, domínio próprio. E todas aquelas virtudes que são frutos. Então ele pega uma parte e explica isso em frutos. Que nós somos considerados árvores também, né? Da mesma forma que a semente era Jesus e ela plantada na terra ela vira uma planta, nós somos árvores. E isso, na prática, é você praticando boas obras. Isso. E tudo isso são obras que vão confirmar o quê? Será o quê? A fé. Isso. Não adianta você falar que tem fé só e não tiver obras, igual o Tiago fala. A fé sem obras ela é morta em si mesma. Mas aí você vai mostrar a fé através das obras. Você vai confirmar a fé através das suas obras. Então tudo isso que nós estamos falando é que não negligencie as obras que vai confirmar a sua fé. Isso. Achando que você vai estar salvo da ira de Deus só porque você fala que crê em Cristo? Crê, mas não obedece? Eu nunca vi isso, não. Dentro da cadeia lá, o PCC fala isso todo dia. Até os demônios creem, mas será que eles são salvos, né? Isso que eu falei é blasfêmia, isso o Tiago falou. Isso. Então olha para você ver, Jesus também fala assim, em João 8, João capítulo 8, 31 e 32, ele fala assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí esse texto ele é usado muito fora do contexto. E eu até vi um filme dos Eternos, que no final lá uma menina lá fala, aquela que fala com sinais em Libras, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, esse é o verso mais usado fora de contexto do planeta Terra. Da Terra plana, redonda e convexa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. De todas essas aí. Porque a verdade ela vai te libertar, você vai conhecer ela, vai te libertar do quê? Faz essa pergunta para si mesmo. Olha o contexto ao qual Jesus está falando para os judeus, fariseus, para os escribas. Eles falavam, não, nós não somos escravos de ninguém, nós estamos por pai Abraão. Aí Jesus fala com eles, não, o pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é o demônio, é o diabo. Ele fala desse jeito. E Jesus estava querendo falar com eles que eles eram servos, escravos do pecado, irmãos. Entende o contexto? Jesus estava repreendendo eles, falando que vocês não são servos de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. E isso, ou seja, Abraão confirmou a fé de Deus através da obra, colocando por obra a sua fé. Jesus falou para eles assim, olha, pratiquem os mandamentos.
Não só fala que é filho de Abraão, não. Pratique os mandamentos. E eles não Aí, eles não faziam. Aí você não vai ser servo, escravo do pecado. E, por tabela, você sendo servo do pecado, você é servo de Satanás. Porque ele te aprisiona no pecado. Eu falei no início do vídeo que se você não tiver uma boa leitura da palavra, dificilmente você vai conseguir vencer o pecado e conseguir vencer as adversidades da vida, né? Se você quer ser salvo, né? E a partir daí que você começa a fazer a leitura, começa a ter entendimento, começa a querer obedecer, você vai começar a estudar, a meditar na palavra e a cada vez que você for estudar, você vai fazer pergunta no texto. Isso. O mais importante, faça pergunta para si mesmo. Porque lá, quando eu falei que João Batista fala assim, que vocês têm que gerar frutos dignos de arrependimento, olha para você ver, frutos, linkou com uma festa, linkou com Tiago, e Festa lá das primícias, né? Festa das primícias, e olha só para você ver, e lá no milênio, qual que vai ser a árvore que vai curar as nações? A árvore da vida. E os frutos, né, que Ele vai gerar 12 frutos, né, nos 12 meses. Não é só 12 frutos, né? O jeito de falar, por causa dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel. Esses 12 estão ligados. No milênio a gente vai curar as nações que vão restar. Isso. Então, assim, não é uma palavra solta que João Batista falou. Se você fazer pergunta no texto, tem muitas, né, tem profundidade demais. Conecta todas isso, a questão de frutos, de lavoura, plantio e colheita que Deus faz, e também não só isso, mas também de edificação, de pedra angular, que é Cristo, aí tem os tijolos, a pedra, a rocha. Tudo isso, irmãos, é uma coisa tão profunda que você encontra várias dimensões ali, até a quarta dimensão, porque a gente encontra coisa lá, né, de Apocalipse, a gente já vê os vencedores da besta, os vencedores da imagem, lá no Monte Sião com o Cordeiro, e por aí vai. Aí, um dos textos para nós finalizar aqui é Hebreus 12, no verso 14, que fala, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Por que ele falou santificação? A santificação é cumprir os mandamentos, é se santificar, se ficar limpo das contaminações do mundo, lá onde está o pecado, as contaminações do mundo. Então, irmãos, o estudo de hoje foi esse. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. E desde já, irmãos, já peço para vocês aí ajudar a gente com o compartilhamento dos nossos estudos para que mais almas sejam aí alcançadas e o nosso canal seja, né, divulgado e a palavra do Senhor possa ser mais propagada, não é? Sim. Então, fique até o próximo estudo e shalom!